Eva adulterou com a serpente? Se uma pessoa chegasse para você hoje e fizesse essa pergunta, você saberia responder? É uma pergunta um pouco estranha, né? Mas, no episódio de hoje, vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa pergunta tão estranha. Bem-vindo a mais um Essa ideia, ela é antiga. Na verdade, os cristãos do primeiro século, gnósticos, eles tinham algumas interpretações erradas das histórias bíblicas. Isso porque nós vamos pegar no período helenístico em que os judeus tiveram contato com os gregos e eles absorveram muito das ideias gregas. Isso aconteceu diversas vezes. Por exemplo, quando os hebreus estiveram no Egito, eles pegaram muitos dos costumes dos egípcios e trouxeram para a sua cultura. Coisas que, em algumas medidas, fizeram mal para eles. Quando eles se tornaram escravos, por exemplo, dos babilônios no período de Nabucodonosor, eles também trouxeram consigo alguns costumes dos babilônios. E não foi diferente no período grego. Eles também absorveram isso. Então, quando eles viveram o período helenístico, por exemplo, nós vamos ver cristãos no primeiro século que cria no inferno que existia, inferno que arde em fogo e que está acontecendo. Haviam facções de judeus que acreditavam que anjos não existiam. Existiam facções de judeus que acreditavam que não existia a ressurreição. Isso porque eles foram pegando essa ideia, muito da ideia dos gregos. Então os gregos ensinavam a verdade, por exemplo, de que se você era uma pessoa boa, você ia para Elísio. Se você era uma pessoa ruim, você ia para o Hades. E pouco dessa ideia permeava a cultura e o imaginário do judeu do primeiro século. Em consequência, o cristão também. Bom, e é nesse contexto, então, que surgem essas ideias erradas. Nós temos, por exemplo, no século III a.C., judeus acreditando no que existia no livro de Enoque. Enoque não é aquele Enoque que nós conhecemos, era um livro apócrifo que esses judeus que tinha essa relação com os gregos, eles começaram a acreditar nessas ideias errôneas, Então, isso está relatado no livro de Enoque. Inclusive, conta que ali a primeira esposa de Adão era uma mulher chamada Lilith. Olha que coisa absurda, E que essa teve relações sexuais com demônios. Bom, essa é uma ideia muito deturpada, isso está relatado no livro de Enoque, um livro apócrifo que os judeus do terceiro século, muitos deles acreditavam nessas histórias. Eu estou mencionando isso, que fique bem claro, nós não compactuamos com nenhuma dessas ideias, mas é que para que você fique preparado, caso essas ideias errôneas surgem por aí. Bom, então voltando aqui à questão de Eva, esses cristãos gnósticos do primeiro século, juntando com a ideia da Midrash dos judeus, ou Cabala, eles foram aglomerando essas ideias erradas na cultura deles. Mas então vamos entender o que aconteceu de fato naquela ocasião. E o texto ele é muito simples. Gênesis capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui fica claro que a grande tônica daquela conversa era a desobediência. Porque a serpente aparece de uma forma muito sorrateira e provavelmente estava comendo um fruto, ela disse: é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto? Chamou a atenção da mulher. Primeiro, uma serpente falando, comendo o fruto proibido e dizendo: é verdade que vocês não podem comer de nada do que está aqui? E Eva disse: não, porque ele queria começar uma relação ali de conversa. E Eva diz: não, nós podemos comer de todos os frutos, menos desse daí que você está comendo. Basicamente, essa era a tônica da conversa. A ideia era fazer com que Adão e Eva desobedecessem.
e não tem nada a ver com relação sexual. Bom, o texto continua. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cinta para si. Bem, esse é o relato da queda de Adão e Eva. Perceberam? Não tem nenhum ensinamento fora do que nós vimos aqui. A Bíblia nunca deu essa possibilidade de interpretação. Estamos falando que a traição é no sentido de Eva ter traído a confiança de Deus ou a confiança do seu marido, podemos até forçar o texto para dizer que sim. Mas se estamos falando de naf, do hebraico adultério, ou do grego moicheia, aí não. Aí realmente, nesse sentido, a Bíblia não dá essa margem. Essa ideia não é bíblica, então já quero deixar bem claro que nas Santas Escrituras nós não temos este ensinamento. Então a resposta está respondida. Não. Agora é importante nós mencionarmos que, ao ter contato com essas pessoas, mencionar que o livro sagrado de Deus é a Bíblia e que esta é a inerrante palavra de Deus. E o que está contido aqui é realmente algo que foi inspirado por Deus. Essa é a inerrante palavra de Deus e que nesse livro há segurança. E que temos que tomar muito cuidado com o tipo de literatura que está por aí. Nós sabemos que Satanás, ele procura tirar a influência de seus atos, tentando encobrir, como se eles não fossem tão maus como as pessoas imaginam. Mas o cristão vigilante vai ter sempre diante dele a Bíblia Sagrada. Espero ter respondido essa questão e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.